Oi, gente! Voltei! Mais um semestre que eu fiquei sumida o tempo inteiro. Mas, gente, esse foi o semestre mais cansativo, mais maluco, mais sem lógica que eu já vivi até hoje. Dos meus 3 semestres, o terceiro foi o pior. E eu espero que esse seja o pior de todos, que não tenha nenhum pior que esse, porque ninguém merece. Mas, vamos ao que interessa. Eu vim falar pra vocês sobre como foi o meu terceiro semestre, como eu fiz nos semestres anteriores. Inclusive, se você não assistiu meu vídeo sobre o primeiro e sobre o segundo semestre, vai lá assistir, que pode ser que tenha coisa que eu não vou explicar bem aqui, porque eu já expliquei em algum vídeo anterior. Então assistam os vídeos anteriores, principalmente esses dois, e o que eu falo sobre a minha rotina na UNB, porque pode ser que explique algumas coisas que eu não vou explicar tão bem aqui. Então, durante esse semestre eu fiz 5 disciplinas obrigatórias, assim como eu fiz no semestre anterior. Continuei participando das 2 extensões que eu tô participando, a Atlética e a Praxis. Eu explico sobre elas em outros vídeos, então não vou explicar muito aqui de novo. E participei de uma disciplina de pesquisa, que não é a mesma que eu participei no semestre passado. Lembra que eu falei no vídeo do segundo semestre que eu tinha participado de uma disciplina de pesquisa? Foi uma disciplina sobre análise do comportamento. E aí eu falei que não queria continuar nela porque eu queria participar de outra, provavelmente em psicologia social. Então eu entrei nessa disciplina de pesquisa, que é um grupo de pesquisa sobre psicologia social, mas a pesquisa que eu tô participando é mais voltada à elaboração do pensamento científico. É esse o tema geral, assim, da pesquisa. Então, eu tô participando dessa pesquisa, tô gostando bastante, assim. Eu confesso pra vocês que cada vez, quanto mais eu participo de pesquisas, mais eu percebo que eu não gosto tanto de pesquisar, assim. Eu gosto da área, eu gosto de estudar isso, mas pesquisa é uma coisa que dá trabalho, sabe? Eu acho que até pra quem gosta de pesquisar é cansativo, é aquela coisa que você fica com raiva às vezes da demanda que traz. E a disciplina de pesquisa, na verdade, ela é bem tranquila, assim. Não é muita demanda, não é muita coisa, pelo menos não essa que eu tô fazendo. Tô gostando bastante, pretendo continuar, e não é uma coisa que demanda muito de mim. Por que esse semestre foi tão loucura assim pra minha cabeça? Por causa das 5 disciplinas obrigatórias. Olha, se você é um estudante da UNB, ou pode ser de outra universidade também, que tenha a grade aberta, se permita atrasar disciplinas, tá? Não fica se torturando como eu fiz. Sobrevivi a esse semestre, mas poderia ter deixado ele mais leve. Porque assim, o que foi o meu dilema? O quarto semestre, que eu vou começar no final desse mês, ele é o semestre mais pesado da grade, se você for seguir as disciplinas que se recomenda fazer nesse semestre, que são 5 disciplinas. 4 delas são de 90 horas, as disciplinas de 90 horas são aquelas que a gente tem 3 aulas de 2 horas por semana, e uma disciplina de 60 horas, que são as que a gente tem 2 aulas, cada uma de 2 horas por semana. E eu quis adiantar uma das disciplinas desse semestre para esse semestre ficar mais tranquilo. Só que aí eu pesei o meu terceiro semestre, que era para ser mais tranquilo. Então, conclusão, ficou pesado do mesmo jeito, mas eu sobrevivi, passei nas disciplinas e já me livrei de uma das disciplinas do quarto semestre, que é a psicologia organizacional, que é a disciplina de 60 horas do quarto semestre. Eu fiz ela nesse semestre agora, então no próximo eu vou ficar só com as outras 4, como se fosse só, porque as 4 são de 90 horas. Agora, vou falar pra vocês sobre essas 5 disciplinas que eu fiz durante esse semestre. Vou começar por psicologia organizacional, já que eu já comentei sobre ela. Eu não vou dizer que eu me decepcionei com o org, porque me avisaram que ia ser chato. Org foi uma disciplina, assim, chata, assumo. Foi uma disciplina pesada, porque tinham muitas atividades que as professoras passavam pra gente, mas foi uma disciplina que, por eu ter estado na Praxis, porque eu ter entrado na Praxis antes, continuado na Praxis até onde eu tô e pretendo continuar, isso ajudou um pouco. Eu recomendo que você entre na Praxis. Se você gosta de org, se você quer conhecer mais sobre org, eu não me arrependo de ter entrado na Praxis antes de ter feito org, porque me ajudou a aprender algumas coisas e a quebrar alguns estigmas que talvez se eu tivesse feito org de cara não teria quebrado, porque na teoria é bastante chato mesmo. Até quem gosta muito de org, às vezes acha um pouco chato ficar estudando apenas a teoria. Tem gente que gosta, sim. Eu gostei? Não muito. Gosto de org, assim, não é uma área que eu odeio, mas também não é uma área que me atrai, assim, que eu amo, mas a disciplina não ajuda muito, porque a teoria é muita coisa, muita teoria, muito detalhe, e aí acaba ficando chato. Então, eu recomendo que se você tem uma visão assim, não sei direito, entra na empresa júnior,
porque aí você vai conhecer melhor sobre as coisas na prática e vai ser legal. Agora, as outras disciplinas. Prometo que essa foi a pior, tá? As outras são legais. Psicologia do trabalho. Psicologia do trabalho foi muito legal, assim. Foi legal fazer ela ao mesmo tempo que psicologia organizacional, porque eu acabava tendo visões diferentes, assim. Meio que em psicologia do trabalho a gente comentava bastante sobre organizacional, porque a psicologia do trabalho é onde a gente estuda as relações das pessoas com o trabalho. Então ela é importante tanto para quando você for atuar na clínica, porque as pessoas ou trabalham ou têm alguma relação com o trabalho, mesmo que a pessoa não trabalhe. Então, é uma demanda que vem muito na clínica. Então, é importante a gente entender mais ou menos como funciona a relação das pessoas com o trabalho, no geral. Claro que para cada pessoa é de uma forma diferente, mas é um pouco disso que a gente aprende em psicologia do trabalho. Além de algumas coisas voltadas para a psicologia organizacional também. Não a teoria organizacional, mas aquilo da nossa atuação dentro das empresas. Então, foi legal fazer ao mesmo tempo, porque enquanto a gente tinha aquela teoria mais rígida em psicologia organizacional, a gente trazia pra crítica na psicologia do trabalho. E aí foi muito interessante, foi uma matéria leve, tranquila, que não, assim, não acabou comigo, não exigiu tanto, e é uma matéria interessante, assim, é legal ir pras aulas pra pensar sobre, criticar, discutir, então gostei bastante de psicologia do trabalho. A outra disciplina, psicologia escolar, também nessas características que eu dei, de como foi a disciplina, é bem parecido com psicologia do trabalho, assim, no sentido de ser uma matéria leve, de ser uma matéria que a gente foi para discutir sobre as relações das pessoas com a escola e também a atuação do psicólogo escolar. Então, a gente falava bastante sobre isso e aí mesclava-se tanto conteúdos teóricos mesmo, dos teóricos da psicologia, da história da psicologia escolar e tudo mais, mas também a nossa relação com a escola, a relação das pessoas que podem trazer demandas clínicas pra gente relacionadas à escola e a atuação do psicólogo escolar, que é bem estigmatizada, assim, tem bastante a ideia de que o psicólogo escolar tá lá pra diagnosticar ou pra só dar laudo pra um aluno que tem alguma dificuldade de aprendizagem, uma coisa assim, mas na verdade a visão o objetivo do psicólogo escolar é bem mais ouvir, entender, compreender a realidade daquela pessoa, daquele estudante e a partir disso levar para a atuação dele, pensar em intervenções que podem ser feitas, mas não essa coisa de consertar, de melhorar o rendimento na escola necessariamente, de diagnosticar, que é muito estigmatizado. Então a gente discutiu bastante sobre isso durante o semestre. Foi uma disciplina que eu gostei muito, assim, era uma disciplina interessante, leve, que a gente gostava de ir pra aula, sabe, de participar, a gente participava muito das aulas, as aulas eram bastante discussão, bastante troca entre os estudantes e o professor, então foi uma disciplina muito boa, assim, que eu gostei demais. Eu já tinha interesse por psicologia escolar, porque eu gosto muito do ambiente escolar, dessa faixa etária, assim, em que as pessoas estão na escola, e a atuação do psicólogo escolar me interessava bastante. Então, eu gostei de ter feito a disciplina, eu continuei com essa boa ideia sobre psicologia escolar e pretendo, no mínimo, fazer estágio em psicologia escolar, talvez atuar mais pra frente porque é uma área que eu gosto mesmo. As outras duas disciplinas que eu fiz, psicologia cognitiva e ética. Sobre ética, foi uma disciplina leve também, foi uma disciplina tranquila. Não é uma disciplina, assim, super interessante, porque a gente vai estudar ética, né? Muitas coisas, ética profissional, no caso. Muitas coisas são aquilo que a gente já sabe, assim, que coisas que são erradas, são antiéticas que a gente não deve fazer na atuação. Tem algumas coisas que são interessantes, assim, sobre, principalmente que eu me lembro agora, sobre quebra de sigilo, que é sempre um dilema ético, assim, para os psicólogos. E a conclusão, não temos resposta objetiva para a quebra de sigilo. Só que o sigilo só deve ser quebrado, assim, em extrema necessidade, não tem outra opção e é uma situação muito, muito grave. Mas deve-se avaliar cada caso. Era interessante, era legal quando a gente discutia algum caso, alguma coisa assim, as pessoas davam opiniões, às vezes dava discussão, briga na sala de aula, não briga, mas assim, as pessoas discordando e argumentando. Era legal essa parte, era interessante estudar os casos. A parte da teoria, de ficar vendo código de ética e tal, era chata, mas assim, é uma coisa necessária, né? Por mais que seja chato, não tem muito como ficar muito dinâmico.
mas a parte dos casos, isso era muito legal. E uma coisa muito legal que a gente fez no final do semestre, nessa disciplina, foi as rodas de conversa. A gente teve um trabalho em grupo, que foi o trabalho final, e eram rodas de conversa. Cada grupo ficava responsável por um tema e a gente montava uma roda de conversa, planejava para levar as pessoas a discutirem sobre esse tema. A gente levava alguns conteúdos, algumas pautas, mas o principal objetivo era fazer com que as pessoas discutissem, trouxessem conteúdo, aquilo que elas sabem, opiniões, experiências e tudo mais, pra gente falar sobre um assunto. Então foi muito interessante, assim, a gente falou sobre quebra de sigilo, sobre ética em pesquisa, sobre marketing e psicologia, sobre questões étnico-raciais, sobre questões de gênero. Então foi muito interessante mesmo, assim. Foi um trabalho que agregou muito a gente participar das rodas de conversa dos outros grupos para aprender um pouco mais sobre cada um desses temas gerais que envolvem ética, mas também envolvem tudo, assim, né? Que no nosso dia a dia, tanto como seres humanos mesmo, assim, fora da profissão, quanto para nossa atuação profissional, que também são muito importantes. E a última disciplina foi Psicologia Cognitiva. Psicologia Cognitiva foi uma disciplina que eu gostei bastante, assim. Eu gostei muito do conteúdo, eu gosto muito dessa área de Psicologia Cognitiva. É diferente da disciplina de Terapia Cognitivo-Comportamental, tá? Eu até, inicialmente, quando eu ouvi o nome dessa disciplina, eu pensei que tinha alguma coisa a ver com o TCC, que é Terapia Cognitivo-Comportamental, mas não. É um pouco parecido com Fundamentos de Neurociência, que foi uma disciplina que eu tive semestre passado. Assista meu vídeo sobre o segundo semestre. Mas a gente leva aquilo que a gente aprendeu dos fundamentos, voltado para a neuroanatomia, para o funcionamento do cérebro, para a parte dos processos cognitivos e o reflexo disso no comportamento das pessoas. Então foi uma matéria assim, muito interessante, muito legal, que eu gostei bastante. Foi uma matéria que exigiu muito, como eu falei, exigia muita leitura. As atividades assim, eram difíceis, as provas eram difíceis, a professora era bastante exigente, assim. E a gente teve um trabalho final também, que foi uma pesquisa. Então, foi um trabalho que foi difícil, que exigiu bastante, que demandou muito da gente. Mas o conteúdo, a disciplina, foi uma disciplina que eu gostei muito, porque eu gosto bastante dessa área cognitiva, desse conteúdo. Então, eu gostei muito. Foi, assim, também não fiz um ranking nesse semestre das minhas disciplinas, assim, da que eu mais gostei pra que eu menos gostei. Com certeza, assim, se for considerar todos os aspectos, org foi a disciplina que eu menos gostei. Agora, a que eu mais gostei fica entre escolar e cognitiva. Eu acho que eu gostei mais de escolar do que cognitiva, assim, considerando todos os aspectos. Mas cognitiva é uma área muito interessante que eu pretendo fazer mais disciplinas voltadas para isso. Eu gosto bastante das disciplinas do PPB, que é o Departamento de Processos Psicológicos Básicos. É o de Psicologia Cognitiva, é o de Fundamentos de Neurociência, é o de Fundamentos da Análise do Comportamento, que eu fiz no primeiro semestre. Então, gostei de todas as disciplinas do PPB até hoje. E gosto bastante desse departamento, dessas áreas de estudo. E gostei muito da disciplina de Psicologia Cognitiva, por mais que ela tenha sido um pouco pesada. Então foram essas as 5 disciplinas do meu semestre. Sobre a disciplina de pesquisa eu já falei também. E sobre as extensões, são as mesmas que eu participei no semestre anterior. Então continuou da mesma forma. Se você quer adiantar uma disciplina do quarto semestre, é uma ótima ideia para aliviar o quarto semestre. Mas se você já faz 2 extensões de uma pesquisa, pensa algumas vezes antes de fazer, porque pode ser que fique muita demanda pra você. Esse semestre também foi difícil por ter sido, assim, final de ano e início de ano, né? A gente teve uma semana ali de recesso entre o Natal e o Ano Novo e voltamos dia 3 de janeiro pra continuar as coisas da faculdade. Assim, foi um feriado prolongado só. Então, isso deixou bastante cansativo também. Mas nessas férias que eu estou agora, eu tô conseguindo descansar bem melhor do que nas últimas férias. Então, o próximo semestre vai ser muito bom. Eu tô com boas expectativas, acho que eu vou gostar na maioria das disciplinas. E tô gostando cada vez mais da faculdade, gente. Sério, assim, me acostumando mais com a rotina cada vez. Minha rotina tá bem parecida com o que eu já falei no meu último vídeo sobre rotina na UNB. Então, assim, não tem muito o que acrescentar. Mas eu tenho gostado bastante da faculdade, das relações com as pessoas, da rotina mesmo, das atividades que eu faço. Então, tá sendo uma experiência muito boa. Vou gravar mais vídeos pra vocês sempre, então se inscrevam no canal, curte o vídeo se você gostou, comenta aqui se você quer que eu falo especificamente em um vídeo sobre alguma dessas disciplinas, porque eu posso trazer mais sobre os temas que a gente estudou, sobre os trabalhos, sobre como foi, assim, o que eu gostei, o que eu não gostei em uma disciplina específica. Então, se vocês quiserem saber sobre alguma disciplina específica, pode comentar aqui que eu gravo o vídeo e posto aqui pra vocês, tá bom? Provavelmente, eu já vou dizer aqui, provavelmente, tchau e até o semestre que vem,
porque durante o semestre eu não tenho tido tanto tempo pra gravar vídeos, principalmente aqui pro YouTube. Mas lá no Instagram eu tô sempre postando stories e tento postar. Eu posto fotos com textos às vezes, posto vídeos lá de vez em quando. Eu tenho postado menos do que no início do ano passado, mas eu ainda posto bastante lá no Instagram. Quase todos os dias eu tô lá, no mínimo nos stories. Então me segue lá pra você me acompanhar também, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo!